Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a este segundo episódio de Cuidar das Nossas Crianças em Tempos Adversos. Hoje vamos falar sobre as novas medidas adotadas nas creches e no jardim de infância e de como podemos lidar com estas medidas de forma a minimizar o seu impacto, a sua repercussão nas crianças e também como poderemos aplicar as medidas, salvaguardar a segurança das crianças e também continuar a garantir esse espaço de liberdade de expressão, de liberdade de ser criança e apoiar o pleno desenvolvimento da criança. Vou focar-me nas duas medidas que talvez tragam maior impacto para as crianças. O uso de máscaras por parte das educadoras e auxiliares e a medida de distanciamento social. Todas as outras medidas logísticas da escola, higienização do espaço, etc., são as medidas necessárias neste momento, dadas todas as circunstâncias que estamos a viver, e se poderiam ser aplicadas de uma forma ou de outra, eu não vou trazer assim esse tema hoje para reflexão. Começando então pelo uso de máscaras por parte das educadoras e auxiliares. Muito se tem falado sobre este tema, muita controvérsia se tem criado em relação a isto e sobre as medidas, sobre as repercussões que estas medidas podem ter nas crianças. Eu própria já publiquei, talvez há umas 3 semanas atrás, aqui na minha página de Facebook, um texto onde eu dei a minha opinião pessoal sobre estas medidas que foram aplicadas na escola. Mas a verdade é que nós não sabemos. Nós não sabemos que repercussões é que estas medidas terão nas crianças, simplesmente porque nós nunca vivemos nestas circunstâncias. Nós nunca tivemos numa escola com máscaras. Então vai ser agora, nesta vivência real, nas escolas, a observar a reação das crianças, que vamos ficar a saber. Ou daqui a 10 anos ou 20 anos, quando começarmos a fazer estudos longitudinais, em que vamos perceber o impacto que teve na criança, quer a nível do desenvolvimento, quer a nível da própria identidade ou da própria personalidade da criança. Podemos sim olhar para alguns estudos na área da psicologia, que já foram feitos no passado, e prever qual é o impacto que pode ter. Por exemplo, em particular um estudo em que foi um estudo que foi feito com crianças até aos 2 anos, em que foi colocado à frente da criança, o pai ou a mãe, imóveis e inexpressivos, por isso apáticos. E os bebés reagiram com choro, com stress, com agitação, porque de repente o mundo exterior, o pai ou a mãe, deixou de dar uma resposta. A expressão emocional que é transmitida, não é, pela expressão facial e corporal do pai não existia essa âncora no mundo exterior. No caso das máscaras, nós temos uma situação um pouco diferente. No caso das máscaras, parcialmente nós temos a nossa expressão facial tapada, o que é uma situação substancialmente diferente desta que foi feita nesses estudos. E também poderíamos pensar que o impacto destas medidas pode ser diferente consoante a idade da criança. Estamos a falar de bebês mais pequeninos, dos relatos que já foram ouvidos, por exemplo, o Centro de Estudos do Bebê e da Criança do Hospital Dona Estefânia relatou recentemente uma notícia que aquilo que observavam é que parecia que não tinha impacto, que o uso de máscara por parte de uma mãe Covid positiva ou amamentar, parecia não ter impacto na reação da criança, porque tem outra forma muito importante de comunicação, que é a comunicação visual. Se calhar numa criança, numa fase de desenvolvimento mais avançado, estivemos a falar na fase de desenvolvimento da linguagem, de emitir sons ou emitir palavras, se calhar vai ter um impacto diferente. E então de que forma é que nós podemos lidar com estas medidas? Podemos lidar com estas medidas com muita criatividade, porque na verdade existem outras formas de comunicação para além da comunicação verbal. Existe toda a comunicação corporal, todos os gestos, não é, que podemos fazer, toda a expressividade corporal. E isso é muita base das atividades que eu desenvolvo para crianças e que podem ver inúmeros exemplos aqui na minha página de Facebook, nas histórias de corpo e voz, onde eu conto histórias em que o corpo é a personagem principal. Os gestos e o corpo são as personagens principais das minhas histórias. E também publiquei há uns tempos atrás um texto, aqui também na minha página de Facebook, sobre como contar histórias sem livros, como usar os gestos
e a linguagem corporal e a própria entoação vocal para contar histórias com o corpo todo. Então isto são outras formas de comunicação, são outras formas de comunicar com a criança, de apoiar as nossas palavras e que vão no fundo combater um pouco esta limitação, não é? Esta limitação que vamos ter quer de expressão facial, quer da própria entoação da voz, que fica a voz um pouco abafada por usarmos uma máscara. Outra medida que também poderia ser tomada, é o uso de máscaras transparentes. Houve uma empresa portuguesa que criou umas máscaras transparentes e cruzei-me até recentemente aqui no Facebook com um pai que estava a partilhar que na escola da filha estavam a utilizar essas máscaras e que isso à partida pode ter um menor impacto, porque a educadora, os auxiliares estão a usar uma máscara, mas continua a haver toda uma expressividade facial que é transmitida à criança. O mais importante aqui será sempre assegurar a criança de que ela vai ser escutada, de que ela vai ser compreendida, que nós vamos compreender o que ela quer dizer, que nós vamos continuar a apoiá-la como fazíamos antes. E isso é o mais fundamental. Em relação às medidas de distanciamento social, facilmente também se compreende a grande controvérsia que foi criada em relação a estas medidas, embora tenha percebido que estas escolas estão a flexibilizar um pouco a implementação destas medidas, porque na verdade nem de outra forma poderia ser. E a informação que me chegou também há uns dias atrás foi que o próprio governo também estava a flexibilizar um pouco as medidas que tinha implementado inicialmente. E esperemos que assim seja, esperemos que esta informação seja verdadeira. Porque se pensarmos no distanciamento social entre crianças, acho que percebemos perfeitamente que muito dificilmente ou impossivelmente conseguiremos aplicar estas medidas. Se calhar estamos a falar de crianças mais pequenas que ainda não caminham, que estão num berço ou numa espreguiçadeira, conseguimos respeitar um pouco isso. Se agora, a partir do momento em que a criança entra em fase de gatinhar e de caminhar, é óbvio que não vamos conseguir controlar a criança. Estamos numa fase em que a criança está na fase exponencial de exploração do espaço, de convívio com os outros, de partilha, de toque. E também estamos a falar de crianças que estão ávidas de convívio, que tiveram 2 ou 3 meses confinadas em casa e que de repente querem brincar, querem conviver com os amigos. E é muito bom que assim seja, porque neste regresso à escola, aquilo que mais se pede, aquilo que mais se quer é criar esse espaço de convívio e de brincadeira entre as crianças, trazer essa alegria, esse conforto emocional. E em relação às medidas de distanciamento entre as crianças e os educadores e auxiliares, também facilmente entendemos a dificuldade que será aplicar estas medidas. O educador é uma figura de referência para a criança, é alguém com quem ela mantém um forte vínculo afetivo. Negar um colo a uma criança, negar um afeto ou um carinho à criança, vai ter um impacto enorme na criança. Um impacto emocional enorme, com repercussões que podem ser gravíssimas, quer a nível do seu desenvolvimento emocional, quer a nível da sua identidade ou pela sua personalidade. E também o impacto que isso tem para os educadores, ver-se nesse lugar de negar um carinho aos seus meninos. Por isso, facilmente se entende que esta medida não é possível de aplicar assim de uma forma tão simples quanto isso. É até uma medida bastante complexa de aplicar. Ainda mais numa altura em que as crianças têm uma extrema necessidade de conforto, de carinho, não é? Estamos a falar de crianças fragilizadas, num contexto de medo e de insegurança que elas pressentem, não é? Que precisamos de palavras para ela pressentir o que é que nós estamos a viver. Então aqui o acarinhar a criança, o papel da escola em acarinhar a criança, em dar colo, em dar afeto, é extremamente importante, mesmo extremamente importante. E como é que podemos lidar com isto? Com muito amor, com muito carinho e também com muita criatividade. Será se eu abraçar a criança, eu posso ter o cuidado de abraçar a criança e se calhar desviar um pouco a cara para o lado para não estar diretamente com a cara na criança? Se há riscos, obviamente que vai haver riscos. Mas em tudo, infelizmente neste momento, está inerente um risco de transmissão e de contaminação. Infelizmente é esta realidade que nós estamos a viver agora. Mas também podemos trazer criatividade a esta questão, também podemos aliviar a tensão destas medidas e também podemos criar brincadeiras com elas, podemos transformar estas medidas em brincadeiras. Eu posso, por exemplo, começar a cumprimentar as minhas crianças com um cotovelo. Ou posso dizer que vamos dizer bom dia com o pé, ou vamos dizer bom dia com o rabinho, que é uma coisa que eles adoram.
É tipo aquela palavra que desperta sempre imensas gargalhadas, dizer o rabinho, de dizer bom dia com o rabinho. Então estamos a transformar num jogo. Estamos a transformar no jogo. Ou então de eu cumprimentar a criança porque dou um beijo, dou um sopro no beijo, e quem é que vai apanhar o beijo? E onde é que eu vou guardar o beijo? Então isto não são mais do que formas de brincar com estas medidas, de aliviar a tensão destas medidas, de as respeitar, mas também de criar menos impacto nas crianças. E por fim, gostava de terminar com uma última nota final da importância, mais do que nunca, dessa união, dessa comunicação e união entre a escola e a família. Porque o contacto da família com a escola, o conhecer o que se está a passar na escola, como é que as medidas são a ser aplicadas, o conhecer traz tranquilidade, tranquiliza o medo. E isso é fundamental. É fundamental que haja esse conforto, para que seja desse lugar de conforto e de segurança que se vai apoiar e que se vai tranquilizar as nossas crianças. E também que haja esse assumir de uma responsabilidade conjunta, uma corresponsabilidade na aplicação destas medidas, na flexibilização destas medidas, para que possamos continuar a garantir a segurança das crianças, mas também a salvaguardar esse lugar da escola como um lugar seguro de transmissão de afetos e de carinhos. E pronto, era esta a mensagem que eu tinha para vos trazer hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, escrevam-me aqui abaixo dos comentários, eu terei o maior prazer em vos responder. E também gostaria muito que pudessem partilhar comigo qual é a reação das crianças, como é que estão a reagir os vossos filhos nestes primeiros dias de aulas. Eu ia adorar saber. Partilhem comigo, partilhem com os outros pais, para que possamos cuidar cada vez melhor das nossas crianças. E até para a semana!